Finlândia e Suécia querendo entrar para a OTAN. Turquia colocando obstáculos para esse ingresso. Como explicar essa queda de braço? Nesse, que é o primeiro vídeo do Escala Global, nós explicaremos essa situação tensa entre esses três países, apresentando o histórico da OTAN, por que ela nasceu e como se expandiu, os perfis militares da Finlândia e da Suécia, o que as populações nesses dois países pensam sobre o ingresso na OTAN e o porquê da Turquia, que é membro da OTAN, não está muito feliz com a possível entrada desses dois países na organização. Nos últimos dias, muito tem se falado sobre a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, em especial após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para se protegerem de uma eventual ameaça de Moscou, esses países resolveram apresentar as suas candidaturas para ingresso na organização. No dia 18 de maio, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, anunciou que recebeu oficialmente as candidaturas dos dois países, mas Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, país membro da OTAN, se pôs contra essa ampliação do bloco, o que criou uma tensão entre os países membros. Mas afinal de contas, o que explica esse posicionamento do Erdogan e por que é difícil para a Suécia e para a Finlândia simplesmente entrarem, mesmo que a Turquia não queira? Bom, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, foi criada em abril de 1949 com a assinatura do Tratado do Atlântico Norte em Washington. Os seus membros fundadores foram Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. É importante a gente frisar que a OTAN surge em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então vamos lembrar que naquele conflito havia os países do eixo, encabeçados pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, lutando contra os países aliados, encabeçados por Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. Como vocês devem saber, os aliados venceram os países do eixo e com isso emergiram no mundo duas superpotências militares, Estados Unidos e União Soviética. Embora esses dois países tenham se unido durante a Segunda Guerra para lutar contra os países do eixo, esse foi um casamento de conveniência. Uma vez acabado o conflito, as diferenças que eram essenciais entre esses dois países voltaram à tona. Os Estados Unidos se tornaram os líderes incontestes do bloco capitalista, enquanto a União Soviética se firmou como a grande líder do bloco socialista. Dado que esses dois sistemas são incompatíveis em relação aos projetos geopolíticos e econômicos que possuem para o mundo, o ar de inimizade retornou logo que o inimigo em comum, que era o eixo, foi derrotado. A diferença agora é que os países começavam a se reunir em blocos geopolíticos, grosso modo, o bloco socialista e o bloco capitalista. Existiram exceções a essa regra de alinhamento, em especial os países não alinhados, mas em outro momento a gente fala disso. O importante é que começa agora a surgir e se desenvolver uma dinâmica geopolítica bipolar, ou seja, a política internacional, por muitas décadas a partir daí, vai ser definida pela rivalidade entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Mas onde que entra a OTAN nisso tudo? Acontece que a OTAN é pensada como um bloco que vai reunir países europeus e norte-americanos capitalistas em uma aliança militar que tem como principal meta conter o avanço da influência geopolítica do socialismo, ou seja, conter o avanço geopolítico de Moscou. E desde o começo essa aliança não é pensada como um grupo que reúne todos os países europeus para pensar em segurança europeia de maneira conjunta, e sim países capitalistas da Europa e da América do Norte. As tensões vão aumentando. Em 52, por exemplo, a Grécia e a Turquia vão entrar para a OTAN. Em 55, a Alemanha Ocidental também. E a entrada da Alemanha Ocidental na OTAN representou a gota d'água para a União Soviética, que somente 5 dias depois oficializou, junto com Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e União Soviética, a criação do Pacto de Varsóvia. Esse que vai ser o pacto militar que vai reunir a maior parte dos países socialistas da Europa, comandado pela União Soviética, vai ser o grande antagonista da OTAN. Ou seja, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, contra o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Embora sempre tenha havido tensões entre os dois blocos durante a Guerra Fria, nunca houve um conflito militar real entre esses dois lados. Daí, lá em 91, quando cai a União Soviética e dela surgem 15 novos países, inclusive a Ucrânia, agora capitalistas, o Pacto de Varsóvia deixa de existir. E de certa forma, depois dessa guerra, sem conflito direto entre os blocos, a OTAN acabou vencendo. Só que o interessante é que mesmo o socialismo tendo caído na Europa e Moscou não mais representar uma ameaça sistêmica aos membros da OTAN, essa aliança não deixou de existir.
e também não deixou de se expandir. Já em 82, ainda na Guerra Fria, a Espanha havia entrado no bloco. Também com a reunificação alemã em outubro de 1990, agora todo o território alemão fazia parte da OTAN. E depois do fim da União Soviética, haverá mais 5 ondas de expansão. Em 1999, quando entram Hungria, Polônia e República Tcheca. Em 2004, quando entram Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Em 2009, com a entrada da Albânia e da Croácia. Em 2017, com a entrada de Montenegro. E em 2020, com a entrada da Macedônia do Norte. Todos esses países ingressam na organização, junto ao que é previsto no artigo 10 da Carta da OTAN, que diz que as portas da organização estão abertas para qualquer país europeu que deseje entrar, desde que cumpra certos requisitos e que haja consenso entre os membros do bloco. Mas como a gente sabe, a Rússia nunca comprou muito bem a ideia da OTAN continuar se expandindo, sendo que ela nasceu lá em 1949 e funcionou sempre para deter o poder de Moscou. Bom, vamos dar então uma olhada agora nos perfis militares tanto da Suécia quanto da Finlândia. De acordo com o Power Index, que é um índice que mede a colocação dos países em relação às suas capacidades de defesa, a Suécia ocupa o 25º lugar dentre todos os países do mundo com uma pontuação de 0,4231. A Finlândia, em 53º lugar, com pontuação de 0,8149. Lembrando que quanto mais perto do zero, melhor é a colocação desse país. A Suécia, com uma população de 10,2 milhões de pessoas, possui 3,4 milhões de habitantes aptos a pegarem em armas, o que equivale a 33% da população. No momento existem 16 mil militares na ativa, o que equivale a 0,2% da população. Em relação à sua força aérea, a Suécia se encontra em 46º lugar e em força terrestre o país tem 121 tanques e mais de 3 mil veículos blindados. Em relação à sua força naval, o país tem mais de 316 navios de guerra, além de 5 submarinos e 161 navios de patrulha. A Finlândia, com população de 5,5 milhões de habitantes, possui 1,9 milhões de pessoas aptas a lutarem, ou 34% da população, e 23 mil militares na ativa, mais do que a Suécia. Em relação à sua força aérea, a Finlândia se encontra na 49ª posição, com 55 caças, uma aeronave de forças especiais e 20 helicópteros. Em relação à força terrestre, o país contabiliza 200 tanques, 2.090 veículos blindados e 63 lançadores de foguetes. Por fim, em relação à sua força naval, a Finlândia conta com 246 navios de guerra e 8 navios de patrulha. Em 10 de março, o governo da Suécia anunciou que planejava aumentar os gastos militares em 2% do PIB devido à ameaça da guerra na Ucrânia. Mas essas mudanças em relação à defesa já vinham acontecendo há algum tempo. Por exemplo, é importante lembrar que o serviço militar obrigatório foi reintroduzido em 2017 e os números de convocados devem aumentar agora também em resposta à questão da guerra. O orçamento de defesa para 2021 era de 66 bilhões de coroas suecas, em torno de 6,7 bilhões de dólares, mas deve aumentar até 2025 para 91 bilhões de coroas suecas, que é aproximadamente 9,3 bilhões de dólares. Nessa época, em março, a opinião pública já começava a pender para o pedido de adesão à OTAN, mas naquele momento a primeira-ministra disse que se fizesse o pedido de adesão, isso viria a desestabilizar o norte da Europa, devido à forte oposição que certamente enfrentaria de Moscou. A Finlândia, nesse mesmo período, mantinha um posicionamento similar, ainda negando a possível adesão à OTAN. E é importante destacar também que essas metas de mudança no orçamento militar já são no mesmo nível que a OTAN exige dos seus países membros, então eles já estão alinhados, né? A Suécia já está alinhada com aquilo que vai ser exigido dela caso ela seja aprovada para entrar na OTAN. Um mês depois, aproximadamente um mês depois, em 15 de março, a Suécia e a Finlândia começam a considerar uma mudança de posicionamento. E isso é historicamente uma coisa muito importante, porque os dois países são conhecidos pela sua neutralidade. Nesse momento, a neutralidade da Suécia, que é parte, né, da sua identidade nacional, e da Finlândia, que é bastante pragmática, por ser um país que faz fronteira com a Rússia, começa a sofrer uma alteração.
e esses países passam a considerar fortemente a adesão à OTAN. E começam, né, as discussões políticas dentro dos países para que possam, né, vir a aderir ou não. E é importante lembrar também que os dois países já são parceiros da OTAN em algumas operações, né? Eles são considerados membros da Parceria para a Paz, que surgiu em 1994. Então, apesar de não serem países membros, eles desenvolvem relações com a OTAN à medida que escolhem e, inclusive, chegaram a participar de operações militares que a OTAN coordenou. E essas operações acontecem há algum tempo. Os exércitos dos dois países cooperam com a OTAN há alguns anos. Os soldados finlandeses chegaram a participar de uma operação liderada pela OTAN no Afeganistão e trabalham em cooperação com os Estados Unidos em equipamentos, em treinamentos, e isso acontece desde 2015. Em 18 de maio, aconteceu a entrega oficial do pedido de adesão à OTAN. Então, em questão de poucos meses, esse posicionamento historicamente muito forte, né, de neutralidade caiu por terra com relação à ameaça da proximidade, né, da guerra no território desses dois países. E a recepção dos países foi bastante positiva, da maioria dos países. Inclusive, o Jens Stoltenberg falou que saúda calorosamente os pedidos dos dois países e que, por serem parceiros próximos, acredita que isso viria a aumentar a segurança compartilhada. E para a OTAN é importante ter esses dois países também, porque eles são uma maneira de fortalecer a organização no Mar Báltico. A opinião pública, há alguns anos atrás, era bem desfavorável à entrada desses dois países na OTAN. Mas as pesquisas indicam que isso mudou drasticamente desde que a guerra começou. O jornal finlandês Yle News realizou uma pesquisa com a população para medir o nível de aprovação que uma possível entrada na OTAN teria. E o crescimento do apoio populacional em maio de 2022 foi de 14%, chegando a 76% da população. Essa mudança de posicionamento fica muito evidente se nós compararmos os resultados de uma pesquisa similar que foi feita em 2017 pelo mesmo veículo e que constatou que 59% da população era contrária a um pedido de adesão. E os membros do parlamento, que anteriormente eram contrários a esse assunto, observando o posicionamento da população, passaram a ser mais cautelosos também nas suas declarações. Para a Finlândia, as decisões de política externa precisam ser sempre pensadas com relação ao fato de que eles dividem uma longa fronteira com a Rússia, então precisam ser sempre decisões que levam em consideração esse detalhe. O posicionamento da Suécia também apresenta uma virada em relação a dados anteriormente expostos. Em março desse ano, 51% da população apoiava a entrada da Suécia na OTAN. Em abril, o nível de aprovação já havia chegado a 57%. Em compensação, uma pesquisa feita pela Novus em 2017 indicava que apenas 32% da população naquele momento apoiava uma possível adesão à OTAN. Entre os partidos nacionais suecos, apenas 2 são contrários, que são o Partido Verde e o Partido de Esquerda, e mais de 85% dos deputados suecos estão a favor da decisão de aderir à OTAN. Contudo, parece haver um problema em relação à entrada desses dois países na OTAN, a Turquia. Ela se posiciona no mínimo com reservas ao ingresso da Finlândia e da Suécia no bloco. Mas no fim das contas, por que a Turquia tem se posicionado contra a entrada desses dois países na OTAN? Bom, há uma série de motivos que o governo turco alega. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou a Suécia e a Finlândia de apoiarem o terrorismo, já que os dois países, segundo ele, não têm um posicionamento claro com relação ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que é uma organização política altamente perseguida na Turquia e considerada terrorista no país. Também a Turquia acusa a Suécia e a Finlândia de hospedarem militantes curdos, sobretudo indivíduos suspeitos procurados pela Turquia. A Suécia também tem membros curdos no seu parlamento. E a Suécia sempre acolheu refugiados políticos turcos, membros acusados de fazerem parte do PKK, dos quais a Turquia sempre pediu a extradição. A Suécia parou de exportar armas para a Turquia em 2019, quando Ankara se envolveu militarmente na guerra da Síria. Dessa forma, a Turquia reivindica a suspensão da proibição de venda de armamentos para o país.
Em 2021, o governo sueco se anunciou como um parceiro ativo dos curdos na Síria e do Partido da União Democrática, o PYD, bem como aumentou o financiamento desse grupo para 376 milhões de dólares. Enquanto a Suécia diz que o PYD e o PKK são diferentes, a Turquia diz que ambos são a mesma coisa, grupos terroristas. E por fim, a Suécia apoia política e financeiramente o Conselho Democrático Sírio, ou CDS, que é um grupo de milícias liderado por curdos para combater o Estado Islâmico na Síria. Mais uma vez, a Turquia considera terrorista o grupo, já que afirma que o CDS é dominado por membros do PKK. Então aqui a gente consegue ver por que existe uma tensão entre a visão de Ankara e os planos de Estocolmo e de Helsinki. As discussões seguem e nós veremos nas próximas semanas se Ankara vai ceder em suas exigências, se Helsinki e Estocolmo farão algum tipo de ajuste ou concessão por causa do processo de sua candidatura e como que os demais membros da OTAN vão buscar mediar esse conflito de interesse, sabendo que qualquer ingresso de novos membros dentro da organização passa necessariamente por um consenso.